Existem pessoas diferentes e eu me considero uma pessoa totalmente diferente das normais. Eu digo normais porque todo mundo gosta de futebol. Todo mundo é ligado numa bola, num esporte, seja lá qual for. E eu desde jovem, desde a minha adolescência, era todo mundo atrás de futebol, jogando as famosas peladas por aí. Mas eu nunca me agradei. Teve um tempo que algumas pessoas se reuniram aqui para ir jogar na cidade vizinha e na hora faltou o goleiro, né? E eles me chamaram, bora para você ser o goleiro. Eu disse, mas rapaz, não, goleiro tu sabe, é só não deixar a bola passar. E eu me atrevi. Mas menino, foi a maior decepção. Porque eu levei tanto do gol na minha vida que ele resolveu deixar a quadra sem ninguém, porque era melhor. Mas era porque eu não tinha ânimo, nunca tive tentação por isso aí. Se isso fosse uma tentação, como eles diziam na época, que era um pecado jogar futebol, era um pecado ficar num campo defendendo um time e aquele monte de homens correndo atrás de uma bola. Mas eu nunca via maldade nessas coisas. Era gosto mesmo, eu não gostava. Nunca gostei. A única coisa que eu sempre gostei na minha vida é de ouvir músicas e principalmente o forró. Eu gosto de forró, do autêntico, aquele forró antigo, o forró da minha época. Aquelas letras da terra, da lavoura, da chuva, da seca. Acho muito bonito, acho interessante. Eu gosto muito das músicas de Luiz Gonzaga, aquelas músicas tradicionais antigas. As festas juninas é uma das coisas mais bonitas que existe aqui no Nordeste. É a festa junina, nessa época mesmo, nós estamos no mês de junho agora. E é muito lindo, cara. Aqueles festejos, aquelas festas que relembram um passado que eu tive, uma infância que eu tive na roça, né? Eu acho muito bonito. E uma das tentações que eu passei na minha vida foi no dia 24 de junho, em pleno São João. No dia 24 de junho, eu iria me batizar na Igreja Adventista em Garanhuns. Eu não pensei em futebol porque eu nunca fui ligado, eu não pensei em bebida porque eu nunca bebi. Eu, aos 16 anos de idade, a única coisa que eu chorava até era ter que deixar de ouvir os forróis no rádio, porque era pecado, na concepção que colocar na minha cabeça. Eu não podia nem ouvir essas músicas. E no dia 24 de junho era o meu batismo. E no dia 23 é o dia da fogueira, um dia anterior. É o dia que faz a fogueira, assa milho, faz pamonha e tem as forrosadas. E eu saí pela rua dando a Deus aquelas músicas que eu estava ouvindo, porque na minha cabeça eu nunca mais ia ouvir, porque era pecado e eu ia me batizar no dia seguinte e ia acabar todas essas coisas. Eu não pensava em futebol, não pensava em bebida, não pensava nada. Era só mesmo em ouvir os forrós. E eu me batizei no dia 24 de junho de 1979. 1979. E daí por diante eu fiquei nessa coleira de não poder ouvir músicas, não poder ouvir essas músicas, que era tudo música do mundo, na concepção que colocaram na minha cabeça. Eu senti muito, sinceramente. Passei 40 anos nesse regime de coleira, mas após 40 anos, graças a Deus, pela graça de Deus, eu cheguei à conclusão, o entendimento, a minha mente abraçou a graça. Aí eu vi que tudo isso era pior bobeira, foi uma perca de tempo. Passei 40 anos numa coleira, achando que uma coisa era pecado, e quando na realidade não é, é um fenômeno cultural. É um fenômeno cultural, regional, que acontece em todos os lugares. O Rio Grande do Sul tem suas festas,
culturais. Aqui no Nordeste tem nossas festas culturais. E isso não influi nem contribui na espiritualidade de ninguém. Pelo contrário, faz parte da alegria do ser humano. Eu sempre gostei das músicas autênticas, antigas, aquelas que mostram a terra, a chuva, a seca, a fome. Essas coisas que retratam bem o Nordeste. Mas eu vivi 40 anos nessa coleira, sendo guiado pela mente dos outros. E graças a Deus eu estou liberto. Graças a Deus hoje eu estou liberto. E posso considerar como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. Não tão feliz assim, porque eu perdi 40 anos da minha vida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu Deus! Quando eu vejo o tempo que perdi, eu sinto que se eu tivesse de viver novamente, se existisse reencarnação, eu ia passar longe de uma igreja evangélica, longe, porque eu deixei de viver minha vida. Hoje, já na terceira idade, vivo essa vida lastimando a perca de tempo que eu passei. Não aprendi nada, gente. Não me educou nada. Não acrescentou nada na minha espiritualidade. Eu continuo mesmo. É tanto que eu saí do sistema adventista hoje, estou vivendo fora da religiosidade e não mudei nada do meu caráter, da minha personalidade. Nunca aprendi a dançar, nunca aprendi a beber, nunca fui promíscuo. Não tenho esse prazer de viver em bar, em bebedeira, em festa. Não, eu continuo a mesma pessoa. Só que eu perdi muito tempo do meu tempo, que deveria ser dedicado ao meu lazer. Então, se eu tivesse de viver novamente, eu ia passar longe, longe de uma igreja evangélica, de qualquer um sistema que me bitolasse como fui bitolado. Queria viver a graça que eu estou vivendo, a felicidade que eu estou vivendo. E sem essa baboseira de vida que eles passaram para mim como se fosse uma regra, e na realidade não tem regra nenhuma, é cultural. Porque as festas que eles brincam aqui, a quadrilha, por exemplo, a quadrilha junina, é a mesma festa que eles praticam nas festas sociais da igreja. Naqueles encontros sociais eles têm. Quem não conhece aquela música? Lá em casa tem um liro, 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 lá em casa tem um liro, liro, lá. Pois é, eu jurava que isso era uma música da igreja, para os jovens cantar. E quando na realidade é uma música de Roberto Leal, da cultura portuguesa. É um sucesso. E eu, abestalhado, achando que era uma música da igreja. E eu só cantava se fosse ela. Não é uma música cultural, e que essa mesma música passou para as quadrilhas juninas daqui do Nordeste. É a mesma brincadeira. Mas a brincadeira junina era pecado. A que vinha de Portugal, não. E nem diziam que era de Portugal. Eu lamento, gente, ter passado por todo esse tempo enganado. Graças a Deus eu estou liberto. Eu acho que você já passou também por essas situações. E sabe de uma coisa? É uma perca de tempo. Porque vida boa é aquela liberdade que você gostar ou não gostar, mas sair de você mesmo. De você mesmo. Não porque ninguém te ditou. Né? Vamos pensar nessas coisas e evitar muitos exageros que a religiosidade colocou na nossa mente. Um abraço.